Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você, na sua casa. Um prazer imenso estar aqui, mais um encontro nosso. E hoje venho aqui para fechar o nosso bloco de nefro. Sim, ele é fechado nesse momento com o módulo de urologia. Vamos combinar aqui uma coisa, então? Tem 4 itens nesse material de grande importância para a gente dominar. 4, a gente vai falar de 4 aqui. Vamos dividir assim. Primeiro tempo, 2 benignos. Segundo tempo, 2 malignos, tá certo? Benignos, nefrolitíase, hiperplasia prostática benigna. E malignos, CA de próstata e CA de bexiga. A gente ainda colocou outros temas para você no material. Por exemplo, como dever de casa, se der tempo, dá uma passadinha ali no câncer renal. Cai muito pouco, mas beleza, para ter uma noção. Até para te dar uma sugestão, se você for olhar com um pouquinho mais de detalhes, tem a parte que cai da parte da pediatria, tá certo? Na clínica cai muito menos, aí falando de massa abdominal, tumor de Wilms, mas numa proporção bem menor do que os 4 itens que a gente discute a partir de agora. Preparados aí? Beleza, só antes de começar, uma frasinha aqui para começar, uma frase aqui do poeta grego, famoso pelas tragédias, o Eurípides, que diz o seguinte: como você pode se achar um grande homem quando o primeiro acidente que acontece pode acabar com você completamente? Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Uma coisa importante para nossa preparação: a gente vai tomar pancada de todos os lados e a gente precisa estar forte. A gente precisa estar bem arraigado, nossas raízes precisam ser sólidas. Isso você ganha como? Solidez no seu conhecimento. Então, preza sempre pela base, pelo estudo de base. O macete é bacana, mas a base é melhor ainda, te faz vencer os contratempos, né? Preparação física e mental, algum tipo de atividade física, junto com uma parte religiosa, uma meditação, alguma coisa para te fortalecer mentalmente e fisicamente. E outra coisa que é muito importante para a nossa profissão, para a execução da nossa profissão em si, que é o fortalecimento ético, acima de tudo, né? Então, o fortalecimento do caráter, sempre buscando, né, você jogar com seus princípios naquilo que você acredita. Então, lembrar sempre disso. Aí a gente vai vencendo os obstáculos, nada vai derrubar a gente. Mas sabe por que eu coloquei essa frase? Não foi só por uma questão filosófica aqui, não. Porque quando a gente começar por esse primeiro tema, esse é o tema que derruba o homem. Particularmente aqui, quando eu falo homem, é o homem mesmo, que é a nefrolitíase. Por quê? Essa é uma condição que aparece mais em homens. Já aqui mesmo, né, falando especificamente para os homens, é mais comum em homem, beleza, isso já faz parte. E aqui é o que se diz dentro da medicina, que o cálculo renal, a nefrolitíase, ele veio para salvar o homem da vergonha, porque geralmente a gente é colocado como mais fraco para dor, né? Tendo até a concordar realmente com isso. Qualquer coisa que a gente se machuca, já uma mulher por perto vai falar o que pra gente? O que vocês sempre falam pra gente? É porque você não conhece a dor do parto. Realmente não conhecemos, não sei se a gente suportaria mesmo não, mas aí a gente tem uma dor que nos salva. E mesmo aquela mulher que trata a gente sempre com uma dor de baixo porte, com uma dor meio desvalorizada, na hora que ela encontra um paciente do sexo masculino com nefrolitíase, ela fala, não, isso está doendo, isso faz sentido ele urrar de dor. Essa é a dor que a gente sabe que dói bastante. Só que tem um detalhe. Esse paciente, essa imagem que a gente cria, é o paciente da emergência do pronto-socorro. Bacana. Você vai resolver a dor dele? Vai. Mas o que você tem que entender também é que a nefrolitíase é uma doença crônica. Isso mesmo. O paciente pode conviver anos com isso. E se você não resolve o problema dele crônico, a doença de base, que é o que todo mundo normalmente faz, você não resolveu a doença dele, ele vai ficar indo e voltando ao serviço do pronto-socorro. Beleza? Então, para todos agora, a partir de agora, vamos começar entendendo aqui, vamos começar traçando a fisiopatologia, como é que começa a nossa história. Vamos pensar o seguinte, a nossa urina, ela tem líquido, e ela tem solutos, e ela tem sais. Imagina lá a tua urina. Só que, normalmente, a nossa urina, ela não está formando cristais, muito menos cálculos, concorda? Isso acontece porque ela está diluída, tem água ali. Então, se ela está bem diluída, isso já faz com que eles sejam afastados e eles não grudem uns nos outros. Então, a gente vai dizer o seguinte, o processo de formação de cálculo, ele passa por 3 momentos, por 3 fases bem estabelecidas, sendo que a primeira dessas fases é a fase de supersaturação, quando a urina começa a ficar mais concentrada. Por exemplo, aquele paciente que não bebe água, aquele paciente que fica desidratado. O que acontece agora, gente? A partir desse momento, a gente já sabe disso, começam a ser formados cristais. Opa, cuidado, só aqui com detalhe, tá? Essa segunda fase, que é chamada de nucleação e que forma os cristais, ela não é ainda o cálculo renal. Marcou bem isso aqui? Eu começo a ter a deposição de cristais, às vezes de diferentes tipos,
e que podem vir a ser diferentes do que os cálculos que o paciente vem a ter. Ele pode ter cristais de uma coisa e cálculos de outra, mas é um início, é um processo. Até que num determinado momento, alguns cristais vão passar por um processo de crescimento e grudar, né? E grude, agregação, formando aí sim o cálculo, beleza? Aí agora a gente pode dizer que o paciente ele tem a doença calculosa renal. Os cristais seriam uma fase intermediária, entendendo que nem sempre esses cristais representam a composição do cálculo em si. É apenas uma fase intermediária nesse processo, ok? E aí, dentro deste cálculo aqui, galera, eu quero que você marque que existem 3 principais tipos na nossa prática. 3, hein? E o perfil dos pacientes eu vou mostrar para você aqui. Você vai olhar para essas imagens e não vai esquecer mais. Quer ver uma coisa? O primeiro paciente para você lembrar é esse camarada aqui. Como eu te falei, o cálculo é mais comum em homem, então você vai pensar num homem jovem, que bebe pouco líquido. Eu sei que tem muita gente aí dentro dessa faixa, claro, né? Mesmo que a gente se prometa todo virada de ano, vou beber não sei quantos litros de água, depois vai tudo por água abaixo, aí vai ficando no refrigerante, no cafezinho, e a água, que é boa mesmo, vai deixando pra lá. Então a primeira coisa é lembrar desse paciente. Depois eu quero que você lembre agora da mulher, e essa mulher com múltiplos episódios de infecção urinária. A infecção urinária faz parte do dia a dia dela. Aquilo que já incomoda de fato as mulheres, então várias delas tendo várias infecções, isso predispõe. E aquele homem, agora já mais velho, que se queixa de que ele já teve uma artrite, por exemplo, de primeiro pododáctilo, uma podagra, que tem história muitas vezes de gota, de um ácido úrico mais alto, esta pessoa também está representada. Combinou aqui comigo? Então são 3 perfis. O que eu vou fazer com você aqui agora? Eu vou organizar esses 3 perfis num quadro para a gente guardar aqui o que a gente tem de mais importante em cada um deles. Aí eu vou falar aqui com você do tipo de cálculo, eu vou falar aqui com você de alguns detalhes e dos principais fatores predisponentes. Beleza? Então combinamos que são 3? Vem comigo aqui quais são eles 3, ó. O mais frequente de todos é o grupo dos sais de cálcio, beleza? Sais de cálcio são os cálculos mais frequentes que a gente tem. Depois, a gente tem também os cálculos de estruvita. Estruvita, que na verdade é o nome que a gente dá a um composto chamado de fosfato triplo ou fosfato de amônio magnesiano. Meu Deus do céu, que nome gigante, melhor falar estruvita, né? Por isso que a gente vai ficar falando estruvita. Mas o nome realmente é grande, é fosfato triplo ou fosfato de amônio magnesiano. E a gente ainda tem lá os cálculos de ácido úrico. Marcou aqui? Então, esse primeiro grupo aqui é o grupo mais correspondente daquele paciente homem, jovem, que bebe pouco líquido, tá? Entre os sais de cálcio que podem se formar, atenção a esse aqui. Guarda esse aqui com muito carinho. O mais comum são os cálculos de oxalato de cálcio. Então, o paciente, por algum motivo, ele tem muito oxalato, o paciente, por algum motivo, ele tem muito cálcio. E dentre esses motivos, tem um que é basicamente o grande motivo explorado em prova, tá? O grande mesmo, que são pacientes que começam a excretar muito cálcio na urina. Por quê? Porque sim, porque existe uma predisposição, porque excretam, é o que nós chamamos de uma hipercalciúria idiopática. Reparem bem, olha só, muita atenção aqui já, tá? Porque isso aqui confunde muito as pessoas. Reparem que é um paciente sem hipercalcemia. É claro, porque se é um paciente, por exemplo, com hiperparatiroidismo, com hipercalcemia, esse cálcio vai cair na urina, beleza. Isso era natural, isso era esperado. Aqui não. Aqui o paciente não tem hipercalcemia. Então ele joga fora cálcio na urina porque joga, é idiopático, não tem uma causa estabelecida. E aí, já marca isso aqui com muito carinho. Tá atento aí, beleza? Olha só, guarda o seguinte, exatamente porque ele não tem muito cálcio no sangue, não adianta em nada você falar para esta pessoa diminuir ingestão de cálcio. Este é simplesmente o erro número 1 dos candidatos em prova de residência, quando se pergunta a medida para evitar os cálculos de sais de cálcio. A pessoa vai lá e coloca diminui a ingestão de cálcio. Isso é um pouco intuitivo, mas está errado. Pelo contrário, eu vou mostrar para você já. Se você fizer isso, você pode atrapalhar a vida do teu paciente, pode até piorar a evolução dele, tá? Então, não se restringe cálcio, aguarda aí o conceito. Beleza. Cálculos de estruvita. Rafael, aquele do nome grandão, né? Não vou gravar o nome grandão, posso gravar só estruvita. Beleza. Eu só queria que você gravasse, então, que o nome do grandão é o que vai dar cálculo grandão.
Então aqui são formados os cálculos grandes, que são chamados de cálculos coraliformes. Porque assim, eles vão assumindo a morfologia e vão desenhando a pelve renal. É isso aqui, galera, olha. Os cálculos vão se consolidando e vão desenhando a pelve. Olha numa imagem real de uma peça, olha os cálculos aqui de Struvita, formando os cálculos coraliformes. Esse aqui tem a ver mais com aquela mulher que eu te falei, marcada mesmo por várias infecções urinárias na vida dela. Lembrou aqui? O que vai acontecer? Muitos desses germes que levam à infecção da urina da paciente são germes produtores de urease, como Proteus, que é o principal. Existem outros, ali a Klebsiella correndo por fora, mas Proteus é o principal. E aí, esses germes, pela urease, germes produtores dessa enzima, essa urease vai lá e quebra a ureia e forma amônia. Essa amônia formada, ela vai representar, ela vai funcionar como uma base. Lembra lá do bloco lá de néfro de distúrbio ácido básico? Então, o pH começa a ficar alcalino. E é justamente essa junção, né, da infecção junto com este pH mais alcalino que favorece a união do fosfato com amônio magnésio, formando o fosfato triplo. Beleza? Então, para ter esse tipo de cálculo, a paciente precisa apresentar os seus episódios infecciosos. Beleza? Tá faltando aqui os cálculos de ácido úrico. E aí tem um detalhe aqui interessante, que na nossa prática, hoje em dia já não tem tanto valor assim não, tá? Mas qual que é o detalhe, né? Esses cálculos de ácido úrico podem ter cálcio, podem não ter cálcio. Quando eles são cálculos de ácido úrico puros, tá? Puros, a gente vai dizer que eles são radiotransparentes, ou seja, sem cálcio, você diminui a densidade daquele cálcio, altera a densidade daquele cálcio e daquele cálculo, e você não consegue ver numa radiografia. Hoje em dia, a gente basicamente não pede mais radiografia para identificar o cálculo em si. Então, a prática em si perdeu muito da importância, mas o conceito ficou para a prova, isso equivale. Então, aqueles cálculos de ácido úrico, desde que os cálculos sejam puros, o paciente pode ter o cálculo, você faz o raio-x e não vê nada. Normalmente você veria, porque se tem cálcio, vê calcificação. Aqui você não vai ver nada, mesmo o paciente tendo cálculo, tá? Quem é o paciente clássico aqui? É o paciente que tem elevação dos níveis de ácido úrico na urina. Geralmente são pacientes hiperuricêmicos, muitos com histórico de gota. E veja só, aqui em cima a gente falou que era um pH alcalino, urina alcalina. Só que agora é ácido úrico. Então agora o pH que facilita é o de uma urina ácida. Aí já mudou o detalhe. Qual que é a importância disso já adiantando, né? Mais pra frente a gente vai ver que, além, por exemplo, de tratar uma infecção urinária, eventualmente eu posso acidificar a urina. Isso vai ser bom pra gente. Eventualmente aqui, além de diminuir o ácido úrico da urina, eu posso alcalinizar essa urina. Isso vai ser bom pra gente também. Então é fundamental que a gente entenda os principais tipos, algumas das suas características e predisposição, entendendo aqui o essencial de cada um deles. Preciso que isso aqui esteja bem claro para todo mundo, beleza? Então olha só a história. Vamos imaginar que o nosso paciente ele faça um cálculo. Qual que é a história típica? Normalmente vai ser um homem mais jovem, ali por volta dos 20 aos 40 anos, também nessa faixa etária, tá? E aí esse jovem, ele começa a formar os cálculos. Lembra lá da saturação, nucleação e agregação, crescimento com agregação. Então imagina ele começou a formar o cálculo. O que acontece com esse paciente, hein? O que acontece? Você já teve cálculo? Não teve? Será que não teve? Por que eu pergunto isso? O que acontece na maioria das vezes é nada. Sabe por quê? O cálculo formado é pequititinho, microscópico. A pessoa elimina e nem vê, né? Ela eliminou e não deu para ver nada, nem sabe que teve o cálculo. Então, quando a gente pensar, vamos começar a compor aqui o quadro clínico, né? Como é que a gente vai lembrar da litíase renal? Para começar, ela pode ser completamente assintomática. Essa pessoa nunca vai saber, inclusive. Agora, o problema é que se ela tem a predisposição, em alguma hora, se ela não se cuida, esse cálculo vai aumentando. Ela vai formando cálculos mais importantes e aí uma hora isso vai doer. Porque aí a gente tem que entender o seguinte, esse cálculo, ele quando é formado e ele vai descendo, pensa, ele não é uma borrachinha redondinha, bonitinha, gostosa de apertar, não.
ele é duro, ele é uma pedra, ele é todo irregular, cheio de bordas. Então, quando ele vai caminhando pelo trato urinário, é como se ele tivesse unhas. Pensa num gato ali arranhando. Arranha, dói e sangra. Onde? Ora, para pensar aqui. Pela topografia pélvica, a gente vai ter uma repercussão inicialmente que é lombar. Lombar ou então no máximo aqui um pouquinho mais para os flancos, beleza. Então o paciente ele tipicamente vai se apresentar arranhando, sangrando com hematúria, associada à chamada cólica nefrética, que é a dor lombar ou dor nos flancos. Sendo que ela pode ir apresentando outros pontos de maior obstrução no seu trajeto. Como é que é esse trajeto? É um trajeto que começa aqui atrás e vai caminhando para a linha média, para a região inguinal, e nos homens, indo para saco escrotal, e nas mulheres para grandes lábios. Então você vai ter uma radiação típica para essa área inguinal, genital, que vai mudar a descrição, obviamente, se mulher ou homem. Esse trajeto típico, essa irradiação típica, faz com que você não tenha dificuldade em pensar na hipótese de uma cólica nefrética. Inclusive, vou te mostrar aqui, a história é sempre muito fácil. Você pensa na cólica nefrética, esse não é o ponto principal. Você pensa nela. A grande questão passa a ser o que fazer com essa obstrução, o que fazer com essa litíase a partir daí, tá? Esse aqui é o ponto principal. Mas beleza, vem aqui comigo, gente. Fosse só isso, vamos imaginar, tá doendo, beleza, dói e dói mesmo, quem já teve sabe muito bem de urrar de dor, de rolar no chão de dor, né, dor desgraçada, dói, mas uma hora, aquele gato ali com aquelas unhas, aquele cálculo vai arranhando, vai saindo, mas ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando. Qual que é o problema? O problema é se ele agarra um pouco mais e ele não passa. E aí começa a formar acúmulos bacterianos que vão levando a uma infecção urinária e que pode se estender para uma sepse. A urina pode não passar, pode formar uma baita de uma hidronefrose, isquemiar esse rim e o paciente perder o rim. Então aí entra o que a gente chama da litíase complicada. O que a gente morre de medo, claro, a dor incomoda muito o paciente, óbvio, e isso vai ser uma preocupação nossa, sem sombra de dúvidas, mas o que a gente morre de medo, o mole que a gente não pode dar, tá? É você deixar passar uma litíase e não abordar de uma forma mais específica quando ela tem uma complicação. O que é uma litíase complicada? A definição não é solta não, ela existe, ó. É aquela que piora o prognóstico por uma alteração, por uma redução do fluxo urinário. A gente vai dizer que existem duas grandes situações de uma litíase complicada, que é a litíase na presença de uma infecção, porque se você não resolve aquela obstrução, o paciente vai fazer uma sepse, pode morrer dessa sepse, ou então aquela litíase associada a uma obstrução total, não passa nada, ele vai fazer uma anúria. Esse paciente, ou uma anúria, ou de repente se ele tem um rim único, não passa nada. Se não passa nada, hidronefrose, obstrução renal, ele perde aquele rim. Então há um risco de uma ira pós-renal. Então, seja porque o paciente tem um quadro infeccioso, seja porque o paciente tem um processo obstrutivo importante, o prognóstico dele é pior. Então a gente vai chamar isso de litíase complicada. Aí você vai guardar aqui comigo, tá? Com todo o carinho do mundo, todo carinho. Já vai marcando aqui. Esses pacientes precisam de uma medida de urgência. Esses pacientes, antes de pensar em tratar o cálculo, eu quero saber o que eu vou fazer com o cálculo. Não, parou. Vamos fazer o seguinte, esse paciente, você vai chamar o uro e ele tem que dar um jeito de desobstruir aquela via urinária. Tá combinado isso? Já guarda esse conceito, ele é muito importante para a gente ter aí. Ok? Então vem comigo aqui, vamos acompanhando. Já contei para você. Vai ter dificuldade de parar na questão e pensar, isso é nefrolitíase? Não. A dificuldade em si não é na suspeita. Beleza, então... Você vai olhar, Rafael estava fazendo a questão na hora, bati o olho, padrão da dor, pensei em nefrolitíase. Bacana, é assim mesmo. Teu próximo passo agora, pensa você lá na prática, pensa lá você na porta de entrada. Você tem que identificar se aquele paciente ele tem de fato uma nefrolitíase. Não, afinal de contas a tua suspeita ela existe, mas será que ela vai se confirmar? Daí a gente entra no chamado, então, diagnóstico. E vamos pensar o seguinte, né? Olha só, se a gente pensar... nos cálculos de uma forma geral, eu te falei que a maioria tem cálcio. Se tem cálcio, tem calcificação, a densidade está alterada, pelas técnicas radiográficas, a gente imagina que vai enxergar. A radiografia em si é o método mais grosseiro, mas a TC
É um método muito mais acurado, muito mais detalhado, que me oferece uma variedade de cortes muito maior. Então você concorda que a TC ela vai identificar esse cálcio? Vai. Agora, tem pacientes, por exemplo, como as gestantes, que de repente usar uma TC não vai ser legal, não porque o exame não funciona, mas pela irradiação, a gente sabe, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, a gente pode dizer o seguinte, existem duas formas de fazer esse diagnóstico. O padrão ouro, ouviu aí? O meu método de escolha. Prova A, perguntou qual é o método preferencial. Eu vou nele aqui, nem pensa. TC. Precisa usar o contraste? Ai, Rafael, eu fico decorando. Não precisa nem decorar isso, gente, não tem que decorar. Se você está identificando um cálculo que vai se contrastar por si só pela calcificação, para que eu vou injetar contraste no indivíduo? Não tem porquê. Então a TC é sem contraste. Eu vou ver o cálculo. Agora, em gestantes, aí quando eu não quero irradiar, a ultrassonografia seria um método equivalente. Então, dá uma olhadinha aqui comigo, porque a gente sabe que cada vez mais tem caído imagens em prova, né? Tem despencado imagem. Tem imagens que são mais frequentes, imagens menos frequentes. Vou te dizer, ó, cálculo renal cai a beça, cai muito. Rafael, tem que conhecer as imagens de cálculo renal para ontem, tem que. E a imagem clássica que vai aparecer para você é aquela ali, ó, é da TC. Então, todo mundo primeiro tem que saber que isso aqui é uma TC, né? Então, como eu vejo muito bem o arcabouço ósseo aqui, eu sei que isso aqui é uma TC. Partes moles aqui. O que eu estou vendo? Ó, localiza aqui o rim, né? Então, junto ali a pelve renal, o que a gente está vendo aqui? Olha, uma estrutura calcificada, beleza. Uma estrutura que na TC, lembra como é que a gente chama? Quando ela está mais branca, a gente chama de hiperdensa. Quando ela está mais cinza, mais escura, a gente chama de hipodensa. Então, a gente vai encontrar uma imagem hiperdensa junto à topografia renal, beleza? Essa é a imagem clássica que a gente vai ter. Ok. Agora, galera, o que vai acontecer na ultrassonografia? Então, ultrassom é diferente. Então, imagine que você esteja aqui com o transdutor colocado na loja renal do paciente. Você vai encontrar o cálculo. O que vai acontecer? O cálculo, ele serve como anteparo para as ondas de ultrassom. Então, imagina aqui, ó, a onda de ultrassom, ela tá vindo, ela encontrou, ela bateu, ela voltou, ela bateu, ela voltou. Essa imagem que você vai ver, lembra, ela gera um eco. Como é que a gente chama isso? De uma imagem hiperecóica ou hiperecogênica. Como a onda não passa, atrás dela fica um escurão, lembra disso? Ficou um escurão, nós chamaremos isso de sombra acústica. Então vi na topografia ali, renal, uma imagem hiperecóica com sombra, isso é cálculo renal, beleza? Amarramos aí, então ou por um método ou por outro. Normalmente, qual é o nosso padrão ouro, galera? Tá aqui, ó, é a TC sem contraste, não pode esquecer isso aí. Tranquilo pra gente, beleza? Vamos começar a ver uma questãozinha ou outra aqui, para dar aquela temperada, para a gente ir sedimentando. Questão sem conteúdo não serve, conteúdo sem questão também não. É uma dupla aqui que tem que andar juntas. Vamos embora aqui, ó. Questãozinha do IANSP, questãozinha boa para a gente combinar aqui, ó. Dos resultados de exame de urina, assinale aquela que apresenta um cálculo coraliforme. Coraliforme, lembra que a gente conversou, pessoal? Lembra, né? Estruvita, cálculo grandão, do nome grandão, é o cálculo grandão relacionado à infecção urinária, beleza. Então, repare o seguinte, a gente viu que o pH tem que ter de uma urina alcalina, né? Então, você, olha só, eu tô olhando para minha prova, já vi que tem pH, ó, eu vou aumentando minha chance de acerto. Pô, já sei aqui, olha, que eu vou ficar ou com a letra D ou com a letra A. Hematúria pode dar em qualquer um, piúria pode dar, pH alcalino pode dar, urocultura negativa, não, urocultura positiva para Proteus mirabilis, beleza. Correu para braço aqui, quero ver você acertando mais para o final do ano essa questão com tranquilidade, não só agora, tá? Dá outra olhadinha aqui na questãozinha da Paulista, olha que moleza é. Ah, mas cai assim? Cai é isso, ó. Qual é o exame de imagem maior acurácia na avaliação de uma urolitíase? Urolitíase, nefrolitíase, beleza, qual que vai ser? TC de abdômen com ou sem contraste? Sem contraste, porque o cálculo por si só, ele já se contrasta, né? Olha essa outra questãozinha aqui da UFRJ, ela já tem um pouquinho mais de tempo que as outras, mas eu gosto muito dela aqui. Olha só a questão que foi colocada. Homem de 28 anos procurou emergência com dor de início súbito no flanco direito com radiação para testículo. Estou fazendo prova de residência, a dor que vem daqui de trás, vem para o meio, para saco escrotal, para bolso escrotal, acabou. Isso é nefrolitíase.
nega a febre, não está infectado, é isso que ele quer te dizer, e aí ele te dá as imagens. Olha que lindo, quem vai fazer rádio aí? Olha que coisa linda que é a imagem, né? Aqui primeiro, ela te deu um corte axial, como viesse aqui e me cortasse de frente até lá atrás, né? Um corte axial. É uma TC? É. Beleza. Eu vejo ali, eu estou pensando em cálculo, né? Eu vejo alguma estrutura densamente, né, hiperdensa, calcificada, eu estou vendo ali alguma coisa que sugira um cálculo. Ah, Rafael, eu estou vendo uma aqui. Parou, né? Isso aqui a gente vai pensar em osso, costela, isso não vale. Pensa que junto à topografia renal, você está vendo alguma coisa? Não. Então lembra que esse aqui é um paciente que está deitado, corte axial, você está vendo ele de baixo, então aqui seria o lado direito, aqui o lado esquerdo, beleza. Agora a gente pega e corta de cima a baixo, chamado corte coronal, tá vendo alguma coisa? Opa, agora eu tô, Rafael. Agora eu sei que isso aqui é osso, beleza? Osso, beleza? Agora aqui eu tô vendo, junto à porção mais proximal do ureter, um cálculo impactado. Onde? Lá do lado aqui, olha só pra gente, o lado direito, ótimo. Olha só aqui, galera, não dava para saber o cálculo, mas olha que interessante, olha a dilatação pielocaliciana. Todo mundo consegue ver aqui que eu já tinha indicativo de uma hidronefrose? Olha só a dilatação. Então é porque deveria. Na TC funciona assim, nesse corte eu não via, eu vou seguindo no outro corte, achei o cálculo. Olha que coisa linda. Por isso que é o método mais acurado. Olha a questão, frente às imagens, a seguir pode concluir que existe obstrução proximal à direita por cálculo hiperdenso e dilatação da pelve correspondente. Maravilha, correu para o braço aqui, acertou. Cálculo coraliforme está fora. Rim aumentado de volume com nefrograma, não é um nefrograma. Nefrograma é um exame que a gente faz para uma avaliação com contraste, avaliando a entrada, a saída do contraste para avaliação de alteração renal. Não falei nada disso aqui, ninguém fez isso. É um exame mais específico, não é um nefrograma. Estriado, obstrução ureteral distal. Distal não é, a gente viu mais alto ali à direita, né? Então tá cortada aí pra gente. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Aquecemos aí então nosso raciocínio nefrolitise, aquecemos nossa cabeça para a questão, vamos com tudo. Agora, se eu tenho um cálculo renal, eu tenho que tratá-lo. Vamos lá? Como que a gente vai tratar? Então, lembra, foi nosso papo logo no início. Eu falei o seguinte, é aquela dor que salva o homem da vergonha, né? Porque sempre é tido como mais fraco para dor, mas todo mundo respeita se ele chegar com uma dor de cálculo renal, né? Todo mundo respeita. Então não tem isso, não tem conversa. Ótimo, beleza. A gente guardou, mas eu falei, não adianta você ficar só cuidando dele no pronto-socorro e esquecendo dele na casa dele no dia a dia, porque ele vai ficar voltando fazendo isso aí. Então a gente vai dividir assim, olha, tem a conduta que eu, emergencista, porta de entrada, tomo com o meu paciente. Tem a conduta que eu, como médico do ambulatório, clínico dele, urologista, nefro, vou tomar ambulatorialmente, beleza? Essa decisão aqui a gente vai ter que tomar. Então vamos começar pela terapia aguda. Vamos imaginar que nós estamos no pronto-socorro. E vamos pensar o seguinte, esse paciente, a primeira coisa que chega, se você perguntar para ele, você tem direito a um desejo, sou o teu gênio da lâmpada, mas vou te dar só um desejo. Ele, olha só, enquanto você tiver um desejo, ele vai falar, tira a dor de mim, tira essa dor terrível de mim. Então, qual é o ponto mais importante? É a analgesia. Olha lá. Só que tem um detalhe, a emergência, ela é um lugar maravilhoso para você aprender. Você vai ver uma imensidade de coisas, você vai poder colocar a mão, muito mais do que no ambulatório, né, em termos de procedimentos, botar a mão de fato, né, você vai colocar a mão. Então, ela tem essa oportunidade única. Em compensação, ela tem outra perda, que é um lugar também onde mais se aprende a fazer coisa errada. Né? Aquela coisa do acadêmico, que aprendeu com o acadêmico, que aprendeu com o amigo do acadêmico, que foi passando por outro, tá tudo errado. Ninguém nunca parou para sentar o rabo lá e estudar para saber como é que faz aquilo direito. Né? Mas foi um ensinando errado e aí, infelizmente, acabou adquirido errado. Veja só, né? A gente aprende muito a fazer analgesia no dia a dia. Tenho certeza que você já trabalhou na emergência, já tratou um cálculo renal, já viu isso acontecendo. É muito utilizado uma solução, depende um pouco da região, mas solução analgésica, que é a combinação da dipirona com a iosina, o famoso Buscopan, que teria uma ação antiespasmódica, atuação, né, ali anticolinérgica, e a ideia seria então com isso diminuir a cólica renal que esse paciente apresenta. Só tem um detalhe, e isso aqui é um conceito que a gente hoje já sabe muito bem.
existe uma pobreza de receptores colinérgicos para que essa iosina, escopolamina, esse Buscopan, ele consiga agir naquela região. Então não é que esteja errado fazer o que se chama muitas vezes também de Buscopan composto, Buscopan com adipirona ou solução analgésica. Não é que esteja errado, mas ele vai ser muito pouco efetivo. Por isso que você vai ver também uma imensidade de pacientes fazendo essa solução analgésica e não adiantando para nada. Então qual que é o conceito que tem que ficar aqui? Não é que esteja errado, mas a chance de resolver a dor é muito pequena. Esse é o conceito que a gente precisa ter. Então, o que a gente vai fazer para esse paciente? O que a gente sabe que mais do que tentar atuar sobre esses receptores colinérgicos que estariam envolvidos num possível espasmo, que não é verdade porque há uma pobreza desses receptores, o que mais deflagra a dor é a liberação local de citocinas, sim, citocinas inflamatórias. Então o teu papel tem que ser inibir a formação dessas citocinas. Qual é a droga que impede a formação, que inibe a formação dessas citocinas? Anti-inflamatórios não esteroidais. Então como é que eu trato isso, hein, galera? Eu trato com AINE, eu trato com diclofenaco, cetocorolaco, indometacina, é isso. Eu trato com anti-inflamatório não esteroidal. Aquela solução composta com dipirona, quando ela dá certo, porque às vezes dá, ou porque o cálculo era pequenininho, daria certo mesmo de qualquer jeito, ou porque a dipirona conseguiu resolver a dor. Mas normalmente, para cálculos mais importantes, não melhora. Então, anti-inflamatório, e veja só, em alguns casos, inclusive, eu vou ter que somar o opioide, né? Não é uma conduta de rotina, mas eu posso ter que somar o opioide sim, para contornar a dor que esse paciente apresenta, tá? Então, cuidado que essa é a forma principal que a gente vai atuar. Agora tem um detalhe. A maioria dos cálculos, eles são cálculos pequenininhos. O paciente, ele vai agarrando, mas naturalmente o trato urinário vai empurrando, vai levando, e aí começa a jogar esse cálculo para fora. Naturalmente isso vai acontecendo, tá? A maioria é assim. Só que muitos pacientes, eles não vão conseguir eliminar espontaneamente esse cálculo. E aí entra a variável mais importante para você configurar se ele vai jogar esse cálculo para fora ou não. Pensa, gente, você tem um canudinho apertadinho que é a via urinária. Qual que é a principal variável que vai ser a facilidade dele jogar fora ou não? É o tamanho dele, né? A dimensão desse cálculo. Cálculo muito grande não vai passar por nada. Cálculo pequenininho, como se assoprasse ali o canudinho, sai com facilidade. E aí, nós vamos ter aqui um valor que é um marco, que é um divisor de águas para a gente, tá? Que é o valor de 10 milímetros. Ou seja, a gente vai pensar assim, cálculos com menos de 10 milímetros, ou 1 centímetro, cálculos com menos de 10, eles são cálculos que eu vou aguardar e vou esperar que eles saiam com maior facilidade. Cálculos com mais de 10 milímetros são cálculos que eu vou ter que fazer uma intervenção. São cálculos que eu preciso fazer alguma coisa mais invasiva para empurrar ou para retirar eles dali. Ficou combinado isso? Então o que a gente vai fazer? Quando os cálculos têm menos de 10 milímetros, a única coisa que a gente faz é dar uma ajuda, mas uma ajuda com medicamento. Uma ajuda que a gente vai fazer chamada de terapia médica expulsiva, ou às vezes você vai encontrar com esse termo aqui, ó, TME, terapia médica expulsiva. O que é isso? Como tá ali uma contração meio desordenada que não adianta para nada, você precisa dar uma relaxada naquela musculatura lisa para que a condução do cálculo possa se dar de uma forma apropriada. E nessa musculatura lisa, que vai impulsionando aqui, que tem muito vigor de contração, a gente vai ter aqui uma musculatura lisa rica em receptores alfa-adrenérgicos, receptores esses que precisam ser bloqueados. Então o que a gente vai fazer para esse paciente? Os alfa-bloqueadores. Exemplo de alfa-bloqueador, o principal, a tansulosina. Então o paciente ele vai recebendo a tansulosina, doses regulares, por alguns dias, até que ele consiga expulsar aquele cálculo. Rafael, o hospital que eu trabalho, nunca ouvi falar disso aí, nunca vi na emergência, para ser sincero, tá? E acho que meu paciente também não vai ter condição de comprar. Tem outra coisa que eu posso fazer? Tem. Não é tão boa quanto, mas tem. Lembra que quando a gente usa a nifedipina no hipertenso, que a gente quer relaxar a musculatura lisa para diminuir vasoconstricção? Aqui eu também quero relaxar a musculatura lisa, né? Mas é diferente, é a musculatura lisa aqui ureteral, né? Então dessa via urinária, então eu posso fazer um bloqueador do canal de cálcio. Posso. É bom? Não.
Funciona bem? Não, não funciona não. Mas é o que tem para hoje, se é o que tem para hoje é o que eu vou usar. Ajudar ajuda, a gente sabe disso. Beleza. Agora passou de 10 milímetros, ou o cidadão está sofrendo, ele múltiplas vezes procura unidade e toda hora tem cálculo, eu tento eliminar, não consigo, ou parcialmente resolvido, não melhorando, né, sintomas refratários. Esta pessoa também vai para uma intervenção urológica. Então fiquei tentando, não deu certo. Ou ela já tem mais de 10 milímetros, intervenção para ela. Como que a gente vai fazer intervenção? Então você provavelmente na porta de entrada não vai fazer nada, mas tem um papel fundamental, que é comunicar o urologista que estiver de plantão de sobreaviso. Ó, vem pra cá e eu vou precisar da tua ajuda. E ele gosta, tá? Quem vai fazer uro sabe. Cálculo renal é um baita de um ganha-pão, né? Muita gente vive disso na urologia. Então ele vai tranquilo, pode ficar tranquilo, pode chamar, que ele vai com prazer lá, pode ficar tranquilo. Você vai chamá-lo, ele vai analisar o paciente e ele vai propor, principalmente, 3 modalidades. Ele vai conversar com o paciente, com a família, vai oferecer as 3 possibilidades e, na verdade, ele vai explicar, mas vai falar, olha, para o caso especificamente desta pessoa, eu indico essa daqui. Porque, veja, são 3 possibilidades, o que não quer dizer que sempre valham as 3. Em cada situação, é melhor uma do que a outra. Vamos começar a ver isso aqui? Vamos embora. Primeiro que eu marco aqui com vocês é a litotripsia extracorpórea, LECO, a LOCE, né? Que a gente vai encontrar, muitas vezes você vai ver isso num mapa de um centro cirúrgico, de uma unidade mais específica, a litotripsia extracorpórea. Como é que ela funciona então, né? Você vai colocar aparelhos que vão ao redor da loja renal convergir a carga que age por ondas de choque. Então, como se eu fosse, e literalmente eu gero um choque, eu gero ondas que vão se chocar contra o cálculo e é justamente a energia transferida por esse choque que vai fragmentar esse cálculo e ao fragmentar esse cálculo, ele menorzinho, pequenininho, ele vai sendo expelido com maior facilidade. Então olha só, você vai utilizar um aparato, um sistema, um instrumental que converge essas ondas, que converge essa energia para fragmentar justamente por ondas de choque. É a litotripsia. Lito é cálculo, tripsia é destruição, fragmentação do lado de fora do corpo. Você não está inserindo nenhum catéter, nada, nenhum dispositivo, é tudo pro lado de fora. Só que tem um detalhe. Quando você faz essa convergência, imagina a paciente ali da questão glucitando, você faz a convergência, você basicamente está achando para onde é que é, né? Você fez seus cálculos, beleza? Tem um cálculo técnico para fazer, beleza? Você fez e jogou para uma determinada região. Imagine que você errou um tantinho e passou mais para o lado de fora e ela estava grávida. E ela pega, por exemplo, num osso do bebê. Olha só a desgraça gerada, né? Não posso. De repente, se ela tinha um aneurisma de aorta, eu joguei aquela onda de choque, de intensidade energética para cima desse aneurisma. Então tem 2 situações principais que a gente não deve fazer a litotripsia extracorpórea, ok? As gestantes e os pacientes portadores de um aneurisma de aorta. Seriam as 2 situações mais críticas que a gente tem que ter para ter atenção, tá? O que a gente tem que perceber? Olha, a onda de choque, ela está vindo de fora. Você não está indo lá no cálculo e destruindo diretamente o cálculo, não. Está vindo de fora. Então, se esse cálculo for muito grande, galera, você não tem garantia de que ele consiga arrebentar. Uma coisa é ir lá no cálculo nele e ficar quebrando ele. Lá de fora, a garantia não é tão grande. Outra coisa, se ele está aqui na pelve, no ureter proximal, bacana, tá lindo. Agora, se ele está longe, lá no ureter distal, a onda não chega, ela é mais interna, mais profunda. Então a gente vai dizer que esse é um método prioritário, é o método mais indicado para os cálculos proximais e com menos de 2 centímetros. Rafael, o que seria um cálculo proximal? Seria aquele cálculo da pelve e do ureter proximal. Aí a LECO funciona bem? Funciona muito bacana. Aí ela é muito legal. Ok. Beleza, pessoal. O outro procedimento, olha só, você vai quebrar o cálculo renal, mas agora você vai atravessar a pele. Então você tem um dispositivo que vai chegar até o cálculo, vai atravessar a pele dele e vai futucar lá aquele cálculo e vai fragmentar aquele cálculo. Reparem que agora, eu tenho um contato direto. Dá para o cálculo ser maior? Dá.
continuo perto do rim, continuo na pelve, no ureter proximal, lá longe eu não consigo chegar no ureter distal, não dá, mas aqui em cima eu consigo, e eu consigo inclusive atuar sobre cálculos maiores. Então, para aqueles cálculos proximais e com mais de 2 centímetros, então mais uma vez, da pelve do ureter proximal, só que maiores, é melhor você usar a nefrolitripsia percutânea do que a leco. É mais garantido, porque agora você está lá o cálculo e tá batendo ali nele, tá quebrando ele ali, beleza? Macerando ele ali. Tá? Agora, pessoal, se meu cálculo estiver lá embaixo, na porção distal, não dá para chegar por cima, então você tem que vir por baixo. Então você vai fazer, né, um exame em que você vem endoscopicamente pela via inferior ureteral e aí, então, você vai chegar até lá em cima, né? Na verdade, até em cima, pegando pela via urinária e vai chegando aqui até a parte mais superior à bexiga, que é no ureter mais distal, e vai fazer essa fragmentação. Em vez de vir daqui de cima, você veio por baixo da via urinária. Beleza? Então, eles são mais úteis para o ureter médio a distal. Você vem por baixo, consegue chegar até uma porção medial desse ureter. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora reparem uma coisa, essas formas de tratamento que eu estou passando para você, elas são formas que a gente pode dizer o seguinte, elas são combinadas com o paciente, né? Elas são formas, vamos dizer, eletivas. Você viu o teu paciente, descobriu qual é o cálculo, indicou, marcou, agendou, vai fazer o procedimento. Mas eu queria chamar a tua atenção para o seguinte, tem 2 situações que eu já comentei com vocês que vão passar na frente disso aqui e que antes de qualquer coisa você precisa aliviar a obstrução. Lembra que eu conversei com vocês? São as situações de litíase complicada. O que isso quer dizer? Pacientes com infecção ou obstrução total daquela via. Qual é o recado? Aqui não tem conversa. Se eu não fizer nada, ele vai morrer de sepsis ou de insuficiência renal. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que desobstruir de 2 formas, né? A gente pode passar um catéter pela via urinária, então você vai passar pela via mais baixa até lá em cima, e esse catéter, ele tem um detalhe. Esses pacientes em que a gente vai desobstruir, ele tem uma voltinha aqui embaixo, que facilita a circunvolução e para que ele não obstrua, beleza? Então você vai ver que ele faz aqui uma pontinha aqui embaixo e ele tem outra aqui em cima, outra pontinha. Então ele faz assim. Então parece um J embaixo e um J em cima. Esse é o catéter que a gente chama de duplo J. Então veja, ele está passado aqui pela via urinária inferior, ele segue e vai até lá em cima. Quando eu faço um exame de imagem aqui para comparar, olha o duplo J aqui, posicionado mais baixo até lá em cima. Com isso eu desobstruo e permito o fluxo por entre ele, né? É o chamado stent ureteral ou catéter duplo J. Agora, existe uma outra forma? Existe. A gente pode também, dependendo do acesso, fazer uma outra forma, que é atuar diretamente sobre a pelve renal, fazendo uma punção e drenando. Neste momento, veja só, o catéter que eu coloco aqui, eu coloco ele para fora, drenando para uma bolsa, como se fosse um saco coletor vesical. Beleza, é isso aí. Não tem uma cistostomia, uma derivação da bexiga? Eu posso fazer aqui também da pelve renal, posso fazer aqui chamada de nefrostomia percutânea. Olha a pontinha aqui do catéter que vai drenar para fora, é a nefrostomia percutânea. Então, tanto pelo stent duplo J, que acaba sendo muito utilizado pela facilidade do procedimento, pelo menor nível de invasão, ou pela nefrostomia, aí já tem que atravessar aqui a pele para colocação, a nefrostomia percutânea, por uma ou por outra, a gente vai desobstruir. Combinado? E aí só depois a gente pensa no resto, mas tem que desobstruir essa via urinária. Ok. Agora, pessoal, e a terapia crônica, hein? E lá no ambulatório, o que a gente vai fazer para esse paciente? Lembra, é o paciente da prevenção. Agora é o meu paciente do consultório, o que eu vou fazer para ele? Primeira coisa, lembra que só formou cálculo porque a urina dele supersaturou.
Esse paciente é aquele paciente que bebe pouca água. Então é aquele paciente que vai fazer jus ao que se fala, ele tem que beber água igual um camelo, né? Que bebe água em quantidades absurdas, está aqui. Vai beber água igual um camelo, vai beber água de 2,5 litros para cima por dia. Reparem que eu não faço isso na fase aguda. Ah, não, Rafael, não. O paciente que chega na fase aguda, eu não mando ele beber água loucamente, como normalmente as pessoas fazem, não. Porque se eu fizer muita água, pelo contrário, pode aumentar a pressão na pelve e na via urinária e isso aumentar a dor, estiramento e dor. Então, quando o paciente está no quadro agudo, ele pode estar vomitando, né? Então eu hidrato ele para manter ele normovolêmico ali, para continuar, para restabelecer a volemia. O crônico não. O crônico, ó, vamos encher ele de água. Você tem que beber muito líquido. Essa pessoa tem que estar sempre andando com a garrafinha de água do lado para evitar a supersaturação. Agora, essa é a medida geral, vamos botar assim, a medida universal para todos. O resto são medidas específicas que vão depender do tipo de cálculo que o paciente tem. Por exemplo, vamos começar aqui? Meu paciente tem a forma mais comum, que são os sais de cálcio. A gente conversou principalmente por sais de oxalato de cálcio. Lembra o que eu te falei? Puxa, resgata aqui comigo, né? Ah, olha na tua anotação, peraí, eu estou fazendo a anotação aqui, vou olhar, essa parte aí, ela ajuda a memorização, vai lá. Olha qual que é o principal fator predisponente que eu falei que você tem que memorizar. Era hipercalciúria idiopática. Quem anotou bem, até fez ali uma marcaçãozinha para chamar a atenção. Como ela é idiopática, não é um paciente com hipercalcemia. Não adianta restringir cálcio da dieta, lembrou isso? Então lembra mais uma vez, esses sais de cálcio, que são devido a uma hipercalciúria idiopática, como a pessoa, vou falar mais uma vez, não tem cálcio alto no sangue, não tem que tirar cálcio da dieta. Não vou restringir cálcio da dieta dela. Não vou. Então, qual é o tratamento? Não adianta tirar o cálcio. Qual é o tratamento para ela? Eu vou restringir sódio e proteína. Tiro sódio e proteína. Eu vou fazer para esta pessoa um diurético tiazídico. Esse é o tratamento. Quer ver por quê? Vamos entender isso aqui? Primeiro, vamos entender aqui com calma. Isso aqui é lindo quando a gente entende, tá? Por que eu não restringo o cálcio? É o diferencial de quem não está entendendo nada, para quem já dominou. Lembra que eu falei? Fortaleça tua base técnica, teu conceito de base. Então, olha só, gente, o que acontece? Quando você restringe cálcio de alguém, né? O que vai acontecer com esse paciente é que ele, de alguma forma, ele vai precisar mobilizar esse cálcio. E ele precisando mobilizar esse cálcio, ele vai acabar tirando o cálcio de outros locais. Vai tirando o cálcio, por exemplo, do rim, dos ossos e vai mobilizando ele. Já começa daí. Mas não é isso pior, não. Isso existe, mas existe algo pior ainda. Porque essa mobilização é pequena, de certa forma. Espontaneamente ela é pequena. O que é mais importante? Quando você tira o cálcio, aí é que vem um detalhe, tá? Quando você tira o cálcio desse paciente, você pega lá no tubo digestivo ainda, tá? No tubo digestivo. A pessoa não comeu cálcio. Esse cálcio, normalmente, naturalmente, ele se ligaria ao oxalato. E o oxalato ligado ao cálcio não é absorvido. Vai embora nas fezes, vida que segue, vai embora. Se eu não tenho cálcio, o oxalato fica livre, leve e solto. Quando ele passa livre, leve e solto no intestino, o intestino fala, opa, oxalato, vem cá comigo, vem cá. Ele adora pegar um oxalato, ele puxa o oxalato pelo braço. Não, você tá sozinho, vem cá, fica sozinho não, vem comigo aqui. E ele absorve esse oxalato. Qual que é o problema? Mais oxalato vai cair na urina, já tem um cálcio outro que você acabou mobilizando o organismo, chegou na urina mais oxalato, já tem cálcio ali, cristais de oxalato, cálculos de oxalato de cálcio. Beleza? Então, se você restringe o cálcio, sobra oxalato no intestino, sobra oxalato na circulação, sobra oxalato na urina. Isso é péssimo para ele. Agora, o que mais? O que pode acontecer? Mas por que esses dois outros fazem efeito também? Primeiro, aí entra, quando você restringe a proteína, você deixa de formar ácidos no seu metabolismo. Você, de repente, que consome muita proteína, dieta fitness, whey protein, você aumenta a produção de ácidos no teu metabolismo diário. Para você que é jovem e não tem problema nenhum. Só que quando você aumenta a concentração de H+, o que vai acontecer, galera? Esse H+, ele precisa ser tamponado e ele é tamponado para a gente no osso.
e aí ele entra no osso. Quando ele entra no osso, o cálcio sai. Pegou a ideia? Aí sim eu mobilizo muito o cálcio do meu osso, aí numa taxa bem maior do que seria espontaneamente. Então aqui, quando eu restringo proteína, o que eu estou fazendo é diminuindo o H+, é diminuindo essa mobilização do cálcio. Isso é legal da gente fazer. Agora, fora isso, por que é bacana restringir sódio? Aí é que vem também bem legal. A gente já viu na aula de túbulo, se você esqueceu, você é uma pessoa normal, que bom, é bom esquecer também, né? Eu tenho medo de pessoas que não esquecem nada, pelo amor de Deus. Ela não esquece nem medicina, nem as outras coisas da vida. Eu tenho medo de quem não esquece nada. Se você esqueceu, ótimo. Eu tô aqui justamente para isso, para te lembrar. Lembra lá que no túbulo contorcido distal, olha o nosso amigo aqui TCD. Lembra que a gente tem uma reabsorção de sódio ou cálcio. Ou é sódio ou cálcio. Quando eu restringo o sódio, lá no túbulo contorcido distal, ele está procurando sódio, cadê você, meu filho? Não tem? Cálcio, vai tu mesmo, vem comigo. E ele tira o cálcio da urina. Beleza, é a mesma coisa no diurético tiazídico, quando ele atua lá e inibe a reabsorção de sódio, o que vai acontecer? Se eu não puxo o sódio, eu chego lá e falo, ô cálcio, vem tu mesmo, eu quero é você. E eu tiro o cálcio da urina. Então toda vez que você restringe o sódio da dieta, diminui a absorção de sódio, no lugar do sódio, quem vai ser reabsorvido é o cálcio e ele sai da urina então. Ok? Bacana de entender isso, né? Beleza, guardou esse conceito, vamos com tudo. Qual é o outro tipo de cálculo que a gente vai ter? É o cálculo de estruvita. É aquele do fosfato triplo, lembra das infecções urinárias? A gente já conversou isso aí. Primeira coisa que é óbvia, você vai ter que tratar. Você tem que erradicar a bactéria para ter menos urease e formar menos alcalinização, formar menos amônia. Já começa daí. Agora, em pacientes refratários, lembra que eu te falei? Você vai ter que acabar um pouco com esse pH mais alcalino, porque ele favorece a ação da urease. Então, para diminuir a ação da urease, você pode acidificar essa urina, administrando para o paciente um ácido, o ácido aceto hidroxâmico, beleza? Conduta de rodapé. Normalmente, a ideia básica é pelo menos tratar a infecção urinária. Combinado isso? Além do cálculo de estruvita, combinei com vocês que eram 3 cálculos principais. O terceiro cálculo era o cálculo associado ao ácido úrico. Lembra? Uricosúria, urina ácida, era o que a gente deveria marcar. Então, primeira coisa, o ácido úrico ele não vem do nada, ele não vem do além, ele vem das purinas. E nós deveríamos então solicitar ao paciente que restringisse as purinas da dieta. Só que é difícil a beça você fazer isso. A purina, ela está presente nas carnes. Carne de boi, de frango, peixe, né? Ela está presente em miúdos, né? Ela está presente em algumas bebidas. E aí é muito difícil porque aquele paciente mais sorridente teu, que gosta de um churrasquinho, você tira o churrasquinho e ele fala, pô, posso ir pro coraçãozinho? Não pode, o miolo ali é que tem pior, tem mais quantidade para as vísceras. Dá para ficar então só na cervejinha? Não, não pode. Ou seja, você vai restringindo tanto que daqui a pouco o paciente não faz nada. Aí daqui a pouco você troca uma hiperuricosúria, troca uma doença pela depressão, troca uma doença por outra, né? Então, o paciente não faz, é difícil você conseguir fazer uma dieta restrita de purinas. Então, o que acontece? Muitas vezes, você vai ter que, de alguma forma, alcalinizar essa urina. Lembra que oferecendo citrato para o paciente é uma forma de alcalinizar. Citrato vira bicarbonato. E a gente vai ver isso no nosso módulo de reumato, quando a gente fala de gota. Uma forma que a gente tem de diminuir a concentração de ácido úrico é administrando medicações como o halopurinol. Tá ele aí, halopurinol é uma possibilidade, tá certo? Então, alcalinizando, diminuindo o ácido úrico, eu previno a formação de novos cálculos. Combinado aí, galera? Beleza, belezinha, tá? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui? Olha essa questão aqui da Unesp. Bora lá, faz aqui comigo. Homem de 35 anos está na sua primeira crise de cólica. TC de abdômen, cálculo ureteral proximal de 5 milímetros, sem obstrução. Tá infectado? Não. Qual é a conduta inicial mais apropriada, galera? Lembra? O valor de referência, 10 milímetros, você está menor que 10, 5, você vai eliminar espontaneamente.
conduta expectante para esse paciente, nada de uretripsia, litripsia, stents, duplo J, tá fora. Dá uma olhadinha nessa aqui de Londrina. Mulher de 29 anos, história de litíase, sem outras comorbidades, iniciou há 5 dias, disúria, polaciúria, febre, está infectada. Procurou o pronto-socorro, recebeu o diagnóstico pela nefrite. Após reposição, então ela tem história de litíase renal, beleza? Após ressuscitação, mantém-se hipotensa e sem melhora do quadro geral, apesar da terapia antimicrobiana. Realizada a investigação com imagem e detectada obstrução do ureter esquerdo por litíase renal. Então ela tem um quadro o quê? Complicado. Se é um quadro complicado, galera, não vou nem marcar nada, ó. Inserir stent uretral por cistoscopia por baixo para desobstruir, né? Então, vou ficar aguardando, nada de guardar. Vou abrir a barriga dessa paciente porque deve ser uma apendicite, pelo amor de Deus, né? Então, vou solicitar um líquor. Não tem nem que comentar. Suspende antibiótico, sim, aí morre de sepse, né? Então, não tem nem conversa. Tem que desobstruir esta paciente. Faz mais uma aqui comigo? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Na nefrolitíase, cálculos de oxalato de cálcio são os mais comuns. Beleza, constitui uma medida potencialmente útil. Aí vai lá o desavisado, a questão dada, oxalato de cálcio. Tira cálcio da dieta, meu filho. Errado, errado. Você pode, inclusive, eu mostrei para você, atrapalhar. Vai sobrar oxalato absorvido, vai chegar mais na urina e vai ser pior para ele. Então tá fora. É diurético de alça, galera? É tiazídico. O que eu falei para vocês? Restrição de sódio e proteína. Tá marcado aqui. Ah, eu marquei vitamina C. Por quê? Vitamina C, quem falou em vitamina C aqui? Ah, porque não faz mal a vitamina Czinha, né? Todo mundo devia tomar uma vitamina Czinha, todo mundo... Não, quem falou isso? Não tem que tomar todo mundo uma vitamina C, não tem essa história, né? Que a minha avó não escute isso, nem minha mãe, nem minha avó, nem minha mãe, porque se escutarem vão falar que eu tô falando besteira, mas não é para dar vitamina C para todo mundo, não tem indicação de dar vitamina C para todo mundo. Mas, gente, qual que é a ideia? Fizeram alguns trabalhos que mostraram que a vitamina C, ela pode aumentar até o teor de oxalato desses pacientes. A administração de alta dose de vitamina C pode aumentar concentração sérica de oxalato. Olha só que detalhe, aí dá mais cálculo, né? Então, cuidado com essas coisas que tem que fazer, da onde, qual é a definição. Não tem, né? Tá uma vitamina Czinha, não, calma lá. Restrição de sódio da dieta, a gente tem que fazer. Combinado, galera? Tranquilo? Vamos com tudo? Então, bora pro nosso segundo tema. Eu falei com você que eram duas benignas, né? Então, vamos embora para outra benigna. A famosa HPB. HPB é essa, né, por ser justamente uma doença prostática, um martírio, outro martírio para os homens, né? Então, esse primeiro tempo aqui é o verdadeiro sofrimento do público masculino. Se não sofreu como jovem da nefrolitíase, vai sofrer mais velho pela HPB, pela hiperplasia prostática benigna. Isso aqui é interessante pelo seguinte motivo, né? A gente está começando a falar aqui da próstata. Geralmente a próstata, o leigo entende muito assim, né? Que ela é tida como um órgão inútil, assim como o apêndice, só serve para complicar. Muita gente diz isso. A gente pode até concordar com o apêndice, mas com a próstata de forma nenhuma. A próstata, ela serve para nutrir e dar fluidez ao sêmen, né, aos espermatozoides que estão ali no líquido seminal e justamente com isso contribuir fundamentalmente para a atividade reprodutiva, sim. A próstata tem uma função absurda na nossa reprodução. Então o que acontece? A próstata não é um órgão inútil, só que ela tem um problema. Essa próstata, ela obedece a estímulos androgênicos. Ela precisa de androgênio, ela precisa de testosterona para sua formação, para sua maturação, para sua atividade reprodutiva em si, precisa. Só que quando a gente envelhece, a nossa quantidade de testosterona vai diminuindo. E o que vai acontecer é que muitos pacientes, então, vão ter uma maior expressão de receptores androgênicos e vão ter uma suscetibilidade maior à estimulação androgênica. O que eu quero dizer é o seguinte: para os homens, é uma coisa inevitável que a próstata aumente. É algo do envelhecimento. E por quê? Acompanha aqui comigo. Na fisiopatologia, todos nós homens, quando envelhecemos, vamos ter mais receptores prostáticos de androgênio, de testosterona. Agora, o que acontece é que alguns indivíduos vão ser mais suscetíveis que outros para
receber esse estímulo androgênico. Aí a próstata cresce mais ou menos, beleza. Mas todas as próstatas masculinas vão crescer ao longo do tempo. Esse é um destino inevitável. Alguns vão sofrer mais, outros menos. Mas que ela vai crescer, ela vai crescer. Não tem jeito. A gente poderia colocar na espécie humana, sexo masculino, destino inevitável. Agora, o que vai acontecer? O que é importante a gente saber? A próstata, ela não é um órgão homogêneo. A próstata, ela é dividida em zonas, em regiões. E a HPB, ela tem uma particularidade, ela tem algo interessante. Normalmente, quando ela começa nessa região que abraça ali pra gente o ureter. Ela começa aqui nessa região que está abraçando aqui a nossa uretra. Abraçando aqui a nossa uretra. Quando ela abraça a uretra, é nessa região que ela vai começar. Essa região é chamada de zona de transição. Então veja só, né? A gente tem a próstata, no seu interior a uretra prostática. A gente vai ter o início, normalmente, por essa região chamada de zona de transição. Tá, mas por que você está falando isso com toda essa atenção, com todo esse detalhe? Tem algum motivo, né? Todo motivo do mundo. Porque já eu vou falar com vocês do CA de próstata, do câncer de próstata. E lá não é assim que funciona. E justamente, como a região mais acometida não é essa aqui, são regiões mais periféricas, o paciente demora para obstruir. Então, geralmente o paciente com HPB, ele costuma ter muito sintoma obstrutivo e precocemente. Já o câncer não. O câncer, ele pode vir a ter sintomas obstrutivos, mas isso demora para acontecer. Então aqui, quando a gente pensa em HPB, é essa região principal. O paciente normalmente tem uma clínica, no câncer não. Por isso mesmo, no câncer de próstata, a gente chega a falar, por exemplo, de rastreamento, numa tentativa de fazer uma detecção precoce. A gente vai conversar já sobre alguns detalhes que existem em relação a rastreamento, não é tão fechado assim, mas a gente vai conversar. HPB não. O paciente normalmente se manifesta mais claramente com os seus sintomas. Beleza? E aí, a gente pode dizer o seguinte, né? Vamos começar aqui justamente a compor, então, como é que seria a história, como é que seria, né, a doença em si desse paciente. Então, veja só, como ele começa a crescer, começa a ter uma proliferação naquela região, ele começa a fazer uma obstrução, digamos assim, mecânica, pura. É o que nós vamos chamar de componente obstrutivo estático. Você tem o tecido prostático que hiperplasia, que cresce, abraça ali a nossa uretra e ela começa então a bloquear a passagem do fluxo. Esse é o componente estático. Agora, o que vai acontecer é que nessa uretra também, nessa próstata também, a gente vai ter aqui um tônus muscular liso que também vai estar mais apertado. A gente também tem a participação de o que a gente vai chamar aqui de componente dinâmico, que é obstrução também, só que é pelo tônus da musculatura lisa. E quer ver uma coisa? Lembra lá que lá na via urinária a gente tinha, né, tônus com musculatura lisa, com receptores alfa-adrenérgicos, que seria então responsivo, né, responsável por essa contratilidade. Aqui também a gente tem receptores alfa-adrenérgicos que vão ser responsáveis por esse tônus da musculatura lisa. Ah, Rafael, então você está dizendo que eu vou usar alfa-bloqueadores aqui também na hiperplasia prostática benigna, na HPB? Sim. Se você já pegou essa ideia, já guarda aqui. Eu vou atuar tanto sobre a obstrução mecânica, tentando fazer com que essa próstata diminua, como eu vou tentar também diminuir o tônus, relaxar essa musculatura lisa para diminuir esse componente mais dinâmico. São dois componentes obstrutivos que nós temos aqui. Agora, o que vai acontecer, gente? Pensa quem está em cima dessa próstata, tentando empurrar essa urina para baixo para ela ir embora. É a bexiga. E a próstata fechadinha, dura. A bexiga vai se hipertrofiando, no início ela tenta vencer, vai hipertrofiando, vai espessando, só que daqui a pouco ela vai ficando mais dilatada, ela vai perdendo a sua atividade normal. E existe um músculo da bexiga que é chamado de músculo detrusor. E esse músculo, então, ele vai passando por um processo de hipertrofia, que no início vai vencendo a obstrução prostática, mas que com o tempo vai perdendo a sua função, vai diminuindo
diminuindo a sua função básica de jogar, de empurrar essa urina, e vai se dilatando e vai levando a cada vez mais uma dificuldade na capacidade de armazenamento dessa urina. Vai armazenando, vai brigando e vai armazenando e vai brigando e vai tendo uma dificuldade cada vez mais por uma hipertrofia desse músculo, que começa a brigar e entrar numa grande faixa, numa grande área de instabilidade de todos eles. Beleza. Então, é para todo mundo isso? Não. Mas existem alguns pacientes que vão ter alterações vesicais mais proeminentes. Nesses pacientes, eu posso atuar também sobre esse déficit funcional que a bexiga deles, por ação do detrusor, está tendo também. Beleza? Essa é a base da nossa terapia e, eventualmente, a gente pode atuar aqui também. Então, vamos com tudo? Esse é o nosso paciente, então. Vamos entender o que ele vai ter agora. Vamos entender qual que é a clínica que vai nascer dessa história toda. E, gente, essa clínica, né, de uma forma bem lógica, ela recebe o nome de prostatismo. Olha, quando a gente tem uma irritação meníngea, né, a gente diz que é um meningismo. São sintomas achados inespecíficos relacionados a uma irritação meníngea. Quando a gente tem algo relacionado a uma irritação prostática, um incômodo prostático, nós vamos chamar de prostatismo. E se a gente tem dois mecanismos básicos, a gente vai chamar então de sintomas que se comportam por conta da obstrução, de sintomas obstrutivos, e a gente vai ter aqueles relacionados mais à hipertrofia do detrusor, uma alteração da funcionalidade do detrusor da bexiga, como sintomas irritativos, que vão ser sintomas relacionados a uma perda, a uma alteração da capacidade natural de armazenamento dessa bexiga. Ela que deveria estar preparada para armazenar, agora ela não tolera mais, ela tem dificuldade agora de fazer aquele armazenamento habitual. Existe uma alteração na composição desta bexiga. Beleza. O que seriam os sintomas obstrutivos? Olha, ou é o paciente que tem uma dificuldade de esvaziar, né? Ele não consegue jogar fora aquela urina. Então, isso, por exemplo, vai ser naquele paciente que, por conta da obstrução, o jato dele é mais fraco. Vai, para, joga, para. Vai gotejando. Ou mesmo sintomas pós-miccionados. O paciente acabou de urinar e depois ainda continua pingando. O que está acontecendo? Esse paciente, ele tem uma obstrução e exatamente por essa obstrução, o fluxo urinário ele não consegue passar normalmente. Isso é diferente do paciente que tem os chamados irritativos. Então a bexiga dele, vamos pensar se a bexiga dele está irritada, hiperativa ali. Essa bexiga agora, como ela está hiperativa, ela já não consegue mais armazenar. Ela vai perdendo sua funcionalidade, vai dilatando e ela fica contraindo, ela não consegue mais armazenar. Então esse paciente ele passa a ter sintomas do tipo noctúria, em que aumenta a frequência noturna, que ele vai ao banheiro. Incontinência, né? Ele tem mais urgência, pode ser por transbordamento. Ele passa a ter mais sintomas de urgência urinária, porque se a bexiga dele não guarda nada, agora, né, é que ela vai guardando menos ainda. Então, quando ele era mais jovem, ele ia para o carnaval, bebia, ela ia para o carnaval, tomava todas e ficava ali horas sem urinar. E aguentava, ficava com aquela forcinha ali, aquele incômodozinho, mas aguentava. Agora essa pessoa mais velha, agora ela não aguenta mais nada, 10 minutos, bebeu água, já quer ir no banheiro, não está aguentando nada. Ou seja, ela não tem ninguém para armazenar. Então, é como se tivesse uma parede que não deixa o fluxo urinário sair. E o outro é que não consegue armazenar, então existe uma urgência, tem que esvaziar, aquilo aí tem uma dificuldade muito grande do armazenamento. Beleza? Isso é o que nós chamamos de prostatismo. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Tem pacientes que vão ter uma HPB, muitas vezes que você acha por imagem, por exame, mas que não necessariamente tem sintomas. Por outro lado, tem pacientes que têm sintomas importantes. Qual que é a importância disso? HPB, diferentemente do que muita gente pensa, não tem relação nenhuma com câncer de próstata. Meu paciente ele está com medo que a próstata dele cresceu, ele tem uma HPB, ele está com medo de virar câncer. Então ele pode tirar esse medo da cabeça dele. Não existe essa evolução, HPB virar um câncer. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você tem um paciente com HPB, o tratamento que a gente vai oferecer para ele, ele tem os seus problemas, ele tem os seus efeitos adversos, ok? Então, ele tem que merecer, ele tem que precisar. E quem define como mexer na doença, não vai pedir uma doença mais grave lá na frente, mexer na doença tem que mexer nos sintomas. Onde eu quero chegar com essa história?
todo paciente com doença prostática, você tem que investigar quanto que isso está incomodando a vida dele. Senhor, como é que está incomodando isso aí, hein? Senhor, aí, como é que a gente está fazendo? Como a gente vai pensar num público essencialmente masculino, HPB, então, como é que está acontecendo isso? Como é que está aparecendo para você? O que está te incomodando? E a gente vai tratar, então, aquelas pessoas que tenham manifestações mais importantes. Existe para isso um score chamado Score Internacional para Sintomas Prostáticos. E esse score ele norteia a nossa conduta. A gente vai dizer que o tratamento ele vai ser baseado nos sintomas e vai ser baseado nesse score aqui, o IPSS. É o Score de Sintomas Prostáticos Internacional. Repare o seguinte, eu não quero... A gente não vê isso aparecendo em questão. Uma vez ou outra um maluco faz uma questão doida que você teria que saber o score. Mas é a raridade da raridade. Não adianta, não vale ATP, não vale gastar neurônio com isso. Mas esse quadro você tem no teu material. Que são perguntas que você vai fazer para o teu paciente sobre o último mês. Se no último mês, quantas vezes teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga? No último mês, quantas vezes teve que urinar novamente em menos de 2 horas, né? Então você vai perguntar o quanto que incomoda. E quanto mais frequente é, mais pontua. E aí, isso aqui eu queria que você soubesse. Isso aqui é interessante, tá? Quando você tiver um score menor do que 8, você vai dizer que ele tem uma doença leve. Esse paciente você acompanha ele regularmente, mas você não tem que tratá-lo. Pegou a ideia? Ao passo que, se o paciente ele tem um IPS maior ou igual a 8, esse paciente ele tem a chamada doença moderada grave. E esse paciente é aquele que você vai oferecer opções de tratamento. Então, até 8, a gente entende que isso está atrapalhando muito pouco a vida. É melhor ele seguir, não, senhor, olha só. Eu sei que está incomodando alguma coisinha, mas são sintomas leves. Vamos levando aqui, vamos acompanhando. E aí, quando for a hora, quando começar a atrapalhar, incomodar mais, aí a gente vai começar o tratamento. A partir de 8 pontos, aí a gente vai começar, porque já começa a impactar significativamente na qualidade de vida desse paciente, beleza? Como que a gente vai tratar? Então lembra que eu falei com vocês que a gente tem 2 problemas, o problema mecânico e o problema dinâmico, a proliferação da próstata e a contratilidade musculaturaliza. A gente conversou isso. Então a gente vai dizer que existem 2 medicações principais. A gente vai ter os alfa-bloqueadores, e a gente vai ter os inibidores da 5-alfa-redutase. Como é que funciona essa história? Vamos lá. Alfa-bloqueador faz relaxamento de musculatura lisa. Um a gente já comentou aqui, a tansulosina. E outro que também vai ser importante, é uma outra opção que a gente tem, que é a doxazosina. Essa é a mais usada, essa é aquela que vai diminuir o tônus prostático e que vai servir basicamente para todos os pacientes, basicamente todos, a maioria desses pacientes tem sintomas devidos a um componente dinâmico de obstrução. Essa é a mais utilizada. Claro que ela tem os seus problemas adversos, eventualmente por fazer relaxamento de musculatura lisa ela pode fazer uma hipotensão postural, a gente vai fazer sobre vigilância, mas essa é a mais usada, digamos assim, com um perfil melhor, mais benigno para o nosso paciente. Os inibidores da 5-alfa-redutase, o que eles fazem é diminuir a formação da testosterona na sua forma ativa, a transformação para a forma ativa da testosterona. 2 exemplos que a gente tem, finasterida, dutasterida, são os mais utilizados. Qual que é o detalhe? Esse vai diminuir o tamanho da próstata. É isso que ele faz. Só que, gente, uma coisa é relaxar a musculatura lisa. Isso é instantâneo praticamente. Agora, diminuir o tamanho da próstata, isso diminui ao longo do tempo. Isso demora tempo. Então, esse paciente, ele tem que ser orientado. Olha, o senhor vai utilizar essa medicação, mas vai demorar alguns meses, de 4 até 6 meses, para que comece a ter efeito. Esses pacientes precisam ser informados porque como você vai diminuir a testosterona ativa deles, eles vão ter sintomas associados, muitas vezes, por déficit de testosterona, sim. Então, vai ser orientado, que é um tratamento que vai demorar, ele vai ter que ter calma. E um detalhe, como ela diminui o tamanho da próstata, é um paciente que você tem que ter quantificado, mensurado e avaliado que ele de fato tem uma próstata aumentada pelo exame físico, pela ultrassonografia. Você avaliou, mensurou e quantificou isso aí. Aí sim. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Lembra que eu te falei que existe para muitos pacientes também uma participação mais significativa de uma hiperatividade, uma hipertrofia do detrusor, começa a trabalhar demais? Então eu posso inibir essa atividade usando drogas anticolinéticas, como a oxibultinina, a tolterodina,
que por seus efeitos anticolinérgicos, ela pode dar problema em paciente mais idoso, de sedação, confusão mental. Então, uma droga que a gente não usa muito de rotina, não. Quem é o paciente que vai fazer? São aqueles que têm os sintomas mais graves de armazenamento. Então, quando começa a incomodar de fato e o armazenamento, com a noctúria, com a urgência, passa a ser um sintoma muito mais significativo, aí a gente pode tentar. Essas duas são as medicações mais utilizadas. Normalmente a gente fala que o paciente ele recebe uma terapia dupla, essa uma eventual, e para aqueles que não respondem, a gente tem sempre a opção cirúrgica. Hoje em dia, a gente tem a mais utilizada, é a ressecção transuretral da próstata, desde que a próstata não seja muito grande, porque você vai fazer essa ressecção por via transuretral e removê-la, vai ter que sair por ali, né? Vai ter que ser removida por ali, ou então, se ela é maior, né, você vai ter um outro procedimento, normalmente aberto, que é a prostatectomia subtotal. Quando que eu faço isso? São aqueles pacientes que não responderam ao nosso tratamento, ao tratamento proposto, né? Então são aqueles pacientes que eu tentei a terapia medicamentosa, mas ele não vem tendo resposta, ou então que vem com complicações associadas. Então ele tem uma retenção persistente, uma hidronefrose, ele já está fazendo uma insuficiência renal. Então esses pacientes, eles são pacientes que são candidatos à cirurgia. São os pacientes, vamos colocar assim, refratários à terapia clínica ou mais graves com forma complicada da doença. Ok, gente, fechamos aí. Então, só para a gente marcar aqui, dá uma olhadinha, vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa questão aqui comigo, Porto Alegre, aí mostrando para a gente a questão. Assinale a assertiva correta sobre HPB. A prevalência da doença aumenta com a idade, bacana, mas o desenvolvimento de sintomas secundários regride com o passar do tempo. Pelo contrário, vai envelhecendo, vai piorando, nada disso. Mesmo tendo sua origem na zona de transição, hiperplasia da próstata é um fator de risco para câncer de próstata. Tá fora, né? Então não regride coisa nenhuma, não é fator de risco. Os sintomas de armazenamento, aqueles irritativos relacionados à bexiga, do trato urinário, podem ter outras origens da HPB, beleza? Né? De repente pode ser uma infecção urinária, claro. Por outro lado, os sintomas obstrutivos, exemplo, jato fraco, sempre são causados, sempre em prova, não dá mais para colocar isso, né, pessoal? Sempre em prova, não. Eventualmente o paciente pode ter uma estenose de uretra, né? Então, estenose de uretra também pode dar sintoma obstrutivo, claro que não, então tá fora. Então, qual é a nossa resposta? A obstrução ao fluxo urinário, devido a HPB, possui o componente estático epitelial e um componente dinâmico, que é de musculatura lisa. Lindo, é isso aí, exatamente isso. Olha essa outra questãozinha para a gente amarrar aqui esse tempo, questãozinha da USP. Qual a característica de medicação a ser utilizada para facilitar a micção, ou seja, diminuir a obstrução e a urina sair com mais facilidade em pacientes com hiperplasia prostática benigna. Então vamos lembrar, né, que são medicações que agem sobre receptor adrenérgico. Olha aqui, alfa ou beta adrenérgico, né? Vou mexer sobre bloqueador alfa ou mexer sobre bloqueador beta, né? Então a gente viu que a musculatura lisa ela responde a alfa bloqueador. Reparem que o objetivo da questão era ficar brincando aqui de confundir colinérgico, anticolinérgico, ficar no jogo de palavras. Daí vem a ideia, tem que ter a base, né? Quando cai uma questão dessa, tem que ter a base. Alfa bloqueador é o que a gente usa para relaxar a musculatura lisa. Beleza, galera? Dá um intervalinho aqui comigo e a gente já volta para focar nas malignas.